Olá, meus amigos, estudantes da vida no mundo espiritual. Vamos ver em Libertação. Hoje o capítulo 6, Observações e Novidades. De volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista. Certo, devíamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas, mas, em verdade, ainda aí nos achávamos em autêntico pardieiro. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. Então, meus amigos, se eles podem ver as estrelas, eles estão ao nível do planeta aí, certo? Não pense que eles estão para baixo da Terra, não. Tem coisas mais densas mais abaixo. São pequenos detalhes que mostram para a gente muita coisa. Por isso que a gente faz a leitura comentada, para a gente pescar essas coisas e ir aproveitando mais do livro. O instrutor versado em expedições idênticas à nossa recomendou-nos não tocar nos varões de metal que nos impediam a retirada. Esse Gúbio é esperto, ele sabe de muita coisa. Esclarecendo, se acham imantadas por forças elétricas de vigilância. Tem forças elétricas lá, não pense que é por mundo sutil que não tem. E acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Aproximamo-nos, porém, das janelas que nos comunicavam com o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas em conversação não longe de nós. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias de experiência física. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios que revestiam a personalidade dos conversadores, a aura deles, através das cores de variação típica. Dirigi-me a Gúbio, buscando-lhe oportuno esclarecimento. Não mediste ainda, respondeu Prestimoso, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre, ou seja, no mundo inteiro, se acham nas zonas de contato conosco, e a maior porcentagem destes semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes, se formam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, nossa égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Então as pessoas vão dormir, ao menos ficassem nos seus quartos. Não, elas partem para o mundo espiritual. 3/4 partes fazem isso. É a maciça maioria. E alguns vão para esses locais. As pessoas que têm os pensamentos nesse padrão vibratório. E aí engendram as suas maldades. De alma voltada para as noções da vida intensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações.
Pensamentos mais altos clarearam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele, e a maneira de semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores medrará e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem. Então, Deus não força ninguém. Você vai para onde você quiser, mas existem as consequências das nossas escolhas. Que temerária concepção a de um paraíso fácil. As pessoas acham que eu cumpri a lei, eu fui lá, me confessei, dei um pouquinho de esmola, paguei umas missas, dei um dinheirinho para o pastor, tá tudo resolvido, eu vou para o paraíso. Não é assim não, né? Nós já aprendemos. Gúbio percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. E eu inclino aqui. Existem pessoas que vão para lugares maravilhosos sem nunca ter entrado num templo, qualquer que seja a religião. Por quê? Porque a atitude dela é reta, é bondosa, é fraterna. É isso que Deus quer, que a gente se dê uns aos outros, não é? Formidandos, isso quer dizer que causa medo. Tem alguns termos que tem que traduzir. Atritos que causavam o medo se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Vamos aprender. Assim como ocorre com as árvores, que se radica no solo, guarda ele as raízes transitórias da vida física, as raízes, estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos da matéria mais leve. Quando o vegetal se alonga no ar, e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore, é garantida a própria seiva. Na árvore temos a raiz, a copa e a seiva por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem vemos o corpo denso, de carne, a organização perispirítica, tipo de matéria mais rarefeita, e a mente, representando 3 expressões distintas da base mental, com vista aos mesmos fins. Então, o nosso corpo serve para a gente andar para lá para cá, para a gente trabalhar, para a gente se expressar, não é verdade? O perispírito mais leve guarda o nosso passado, aspira o futuro, e a mente programa tudo isso. A mente cuida do corpo físico e do corpo espiritual. Segundo observamos, o homem exige, para sustentar-se no quadro evolucionário, a segurança relativa no campo biológico, o corpo, alimentando as emoções que lhe são próprias nas esferas da vida psíquica, que se afinam com ele, a base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Deus nos dá o cenário da vida, nos dá o corpo, mas o que a gente vai fazer com o corpo e com o cenário é obra nossa, é a nossa liberdade que escolhe. A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre os círculos inferiores que elege por moradia. Milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde e todos os recursos são utilizados na química do infinito. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos, a princípio, autêntico império de vidas primitivas, que pouco a pouco se fez ocupado
por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Ou seja, esse ambiente era ainda pior no passado. Já se depurou para almas vaidosas e cruéis, era pior. Entrincheiravam-se neste sítio, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa, e exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas, ainda subhumanas, não obstante atenderem a um serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Você não poderia colocar aí espíritos de mediana evolução para cuidar dessa turbilhão toda. Então, eles mesmos vão se gerindo. Usam a violência em largas doses. Todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. E estejamos convictos de que, apesar de blasonarem, ou seja, de expressarem com orgulho e vaidade, inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção. Eles ainda estão tendo uma utilidade, entre aspas. Atento ao princípio que determina, tenha cada assembleia o governo que merece. O instrutor confiou-se a pausa mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava rente à grade. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Ou seja, uma encarnada ou desencarnada conversando no plano espiritual. Notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal, está desencantada quanto aos compromissos assumidos? Olha só a conversa. A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que, de alguma sorte, vem nos alterando a vida. Olha só, quantos casos parecidos nós conhecemos. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Vocês estão vendo como é que se dá a interferência do plano espiritual denso, baixo, no mundo físico? Ela vai dormir, vai lá embaixo e é instruída a infernizar o lar dela. Vocês estão vendo? E vice-versa, hein? Tem homem que faz isso também. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica, no emprego dele. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, temperou a outra, intempestiva. Você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regras e instrugices de espíritos acovardados, que a pretexto de fé religiosa se arvoram em ditadores da salvação. Gente, olha isso. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço em nosso nível. O projeto é enorme, é interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu, de mim mesma, tenho duras lições por retribuir. Vocês estão vendo? E batendo-lhe esquisitamente no ombro, acentuava: não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Faze-nos mal. Prenda João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. O desprezo dele chegará por fim. E com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Nada de intransigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte a vida e aquilo que fazemos dela. Você viu só?
Boquiaberto com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Pobre Larten, essa coitadinha. Enderecei olhar interrogativo ao nosso orientador, que após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. Nós conhecemos vários, né, amigos? De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida, oscilando entre crer e não crer. Não saberá polarizar a mente da confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. E em face da incerteza íntima em que lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada a essa irmã ignorante e feliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas. Incipientes periclitarão. Vocês estão vendo? E nós? Será que nós sabemos dar bons conselhos para as pessoas que estão nessa situação? Porque se alguém lá embaixo dá conselhos, nós cá em cima também podemos dar. E será que essa irmã não poderia ter mais forma de escolher? Eu vou para cá, eu vou para lá? Na verdade, ela estava perdendo a família e nem percebia isso. Como se libertaria de semelhante inimiga? Perguntou Eloy interessado. Mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida, e ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos, em benefício de si mesma e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser mais a potência mais alta amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle das energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Ante o intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas à personalidade sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que o crânio humano. Olha, era grande. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam o movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Nós já vimos e vamos tornar a ver em outros livros de André Luiz essas formas ovoides agregadas a perispírito de pessoas encarnadas. Vamos seguindo. Fixei demoradamente o quadro com a perquisição de laboratorista diante de formas desconhecidas. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas, como que imantadas, as radiações que lhe eram próprias, presas na aura deles. Nunca havia observado antes tal fenômeno.
Em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço, ao lado de almas em desequilíbrio, na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me for até ali permitido observar. Inquieto, recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele, circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar, de certo, numa segunda morte? Existe livro sobre o assunto. Busquem. Sim, acentuei. Tenho acompanhado vários amigos a tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo da carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícia de amigos que perderam o veículo espiritual, que vai explicar. O perispírito, mais tarde, será objeto de mais amplos estudos nas escolas espiritistas cristãs. Na época em que esse livro foi escrito, pouco se falava do assunto. Por isso que ele falou que mais tarde ia ter. Hoje em dia, há vasto campo de estudo sobre o perispírito, auras e tudo mais. Conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Gúbio sorriu e considerou. Sabes, assim, que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. O perispírito morre, adoece, se contamina, como um corpo. Ele é apenas mais sutil. Vamos seguir. Sim, acrescentei reticencioso, em minha sede de saber. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizerem dele rumo às esferas sublimes. Você pode perder o perispírito para subir, para ir planos mais altos, onde existe outro corpo, entre aspas, perispiritual, mais sutil ainda. Vou ler de novo o parágrafo. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. E observasse, irmãos, que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos, que já mereceram a reencarnação trabalhada por valores intercessores, mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados, os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Certo? Se transforma nos ovoides. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. A pessoa fica pensando naquele mesmo assunto e vai formando uma força centrípeta e ficando pequeno. Por muitos anos elegeram como centro de interesses fundamentais. Grandes números, nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos imantam-se aos que lhes associam nos crimes. Se os discípulos de Jesus se mantêm ligados a ele, Jesus, através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos, sob orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem, engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres é desenvolver o corpo glorioso. A gente vai expandindo e iluminando à medida que a gente vai aprendendo tudo isso. Na expressão do apóstolo Paulo, estruturando em matéria sublimada e divina, essa matéria, André, é o tipo de veículo que aspiramos e nos referimos à vida que nos é superior.
Estamos ainda presos a aglutinações celulares. Ele, Gúbio, que é tão elevado quanto comparado com a gente. Imagine mais adiante. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos fisioperispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Imergimo-nos dentro dos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai e vem através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Quer dizer, praticamente ele se compara, né, com esses infelizes que eles estão visitando, que eles também almejam subir, eles também querem ir mais além. Somos quais arbustos do solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega-nos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em comum, e aos quais nos aguilhoamos pela comunhão de interesses da linha evolutiva em que nos encontramos. Se a gente elevar o nosso padrão, nós vamos ascender. As elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos, e em razão disso calei as interrogações que me vagueavam o íntimo, para atenciosamente registrar as considerações do instrutor, que prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade. E a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do espírito, pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais, com o desabrochar e envolver nas sementes divinas que trazemos conosco. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, com amplo curso, as manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constitui as vias de crescimento mental, com a aquisição de luz para a vida imperecível. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se através do serviço à coletividade. A gente acha que nasceu para ser feliz e fica feliz consigo mesmo. Não. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Temos que servir. Por isso mesmo, o Cristo asseverou que o maior no reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu a convenção humana. Mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se, aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Em suma, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que nos achamos presentemente é submetermos-nos a profundos choques biológicos destinados à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. Então, fazendo um parênteses, a gente nasce para aprender a servir. Aí você pensa assim, mas eu vou ficar só servindo, servindo, servindo? Acontece que tudo é uma rede, tudo é exemplo. Você vai servir e alguém vai servir a você. E no dia que todos servirem, estaremos todos servidos, não é? Uns aos outros. Teremos um reino de felicidade, porque todos estaremos nos servindo uns aos outros. Esse é o objetivo. E porque me visse na atitude do aprendiz que interroga em silêncio, Gúbio asseverou. Para fazer-me mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto, que substancia o resultado das variadas operações da árvore. Depois de certo período de maturação, e a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhes as experiências.
A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira da semente que regressa ao chão. E quanto se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto na direção das zonas irregulares em que recolhem experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegaram, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviam através de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Compreendeste agora? Apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível por clarear os meus pensamentos, ousei indagar. E se consultarmos esses esferoides vivos, ouvir-nos-ão? Possuem capacidade de sintonia? Gúbio atendeu solícito, perfeitamente, compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas em semelhante posição, nos sítios inferiores quanto este, dormitam em estranhos pesadelos. Esse ovoide já foi uma pessoa, já teve uma vida, já teve filhos, já teve pais, avós, um emprego. Olha o estado em que ele está agora. Registram-nos os apelos, mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam. Incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam com o agravo de responsabilidade, na inércia ou na prática do mal. Em verdade, agora, se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais, não é física, mobilizando-os, contudo, por entidades perversas ou rebelados. Não tem nenhum anjinho ali naquela situação. Não tem nenhum inocente nessa situação. Certo? A gente precisa ter isso bem claro. O caminho de semelhantes companheiros, olha lá, vamos aprender. É a reencarnação na crosta da Terra, ou em setores outros de vida congênere. Vida congênere. E, olha aqui, vou ler de novo. Vamos prestar atenção. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta. Ele vem para a crosta. Ou em setores outros de vida congênere, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômeno doloroso em qualquer período da transição, como o que examinamos, certo? A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, as que se desviam, fugindo a jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas, agradáveis ou construtivas. O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida: entendesse a importância de uma experiência terrestre, o Google está querendo forçar a gente a prestar atenção mais na vida que nós temos. Existem esses ovoides, mas ele não quer explicar muito detalhadamente o assunto. Por quê? Nós não estamos preparados para entender tudo. Não temos maturidade para isso. Ele já disse em outro ponto que muitos desses vão para a natureza, trabalhar para a natureza. Ele não explicou isso como. Eu acho que a gente não é capaz ainda. Vamos ter paciência. Sim, entendia por experiência própria o valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo, ali, diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas, sem apetrechos de manifestação, não tem boca, não tem olho, não tem mão, não tem braço. Tristes mentes humanas, sem apetrechos de manifestação. Meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. Nós não queremos chegar a esse ponto. Temos que dar valor à vida que temos. Alcancei, então, com mais propriedade o sublime conteúdo das palavras do Cristo. Andai enquanto tendes luz, lucidez.
O assunto era fascinante e tentei, Gúbio, a examiná-lo mais detidamente. Todavia, o orientador, sem trair a cortesia que lhe é característica, remendou-me esperasse o dia seguinte. O Gúbio não quer entrar muito nesse assunto, né? Mas para nós já deu a entender que nós não queremos nos transformar em ovoides. Nós queremos aproveitar o corpo que nós temos com todos os atributos e seguir adiante. Vamos ver as observações que eu fiz quando eu estudei esse capítulo. Vamos lá. André ouve pela janela conversas dos que ali estão e questiona Gúbio sobre os temas relacionados aos encarnados. E Gúbio diz: não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, como esse, onde eles estão ali. Muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores. Nós vimos aí a esposa querendo atazanar a vida do marido. Ela estava destruindo o próprio lar sem perceber. Mais uma vez nos falam da ligação que há entre os planos encarnados e desencarnados. E nós, quando vamos dormir, para onde nós vamos? O que a gente pede em nossas orações antes de dormir? Não é? A gente dorme pensando no quê? Tudo isso vai explicar para onde a gente vai. O encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Vemos o corpo denso da carne, organização perispirítica em tipo de matéria mais rarefeita e mente, representando 3 expressões distintas da base vital. Precisa segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas da vida psíquica, que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. Precisamos, então, ter cuidado às 3 esferas de desenvolvimento humano. Então, vamos ver o que pensamos, o que fazemos, o que agimos e tudo mais. 3. André observa 2 mulheres em conversa, uma encarnada e outra desencarnada, que questiona o abrandamento da outra e justifica. João se filiou a um círculo de orações e preces e que, de alguma sorte, nos vem alterando a vida, diz a desencarnada. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, ferir, a fim de que a revolta o mantenha no nosso círculo. Porque se eu manter o marido com raiva, ele vai manter no padrão vibratório inferior. Não é verdade? Vemos que diferença faz um lar, alguém que se liga à espiritualidade. Ele, que está orando, se ele persistir, ele vai modificar a esposa. Ganha ele. Já enfraqueceu o poder que a mulher tinha na desestruturação da família, não é? Então vamos dar mais enfoque ao bem, a oração dele. 4. André fica curioso com as formas ovoides que vê pela grade. Umas mais ativas, outras dependentes de quem as carregue. Questiona Gúbio, que diz: já ouviu falar em segunda morte? André diz que sim, mas se refere à evolução de espíritos para os planos mais altos, e Gúbio esclarece: sabes assim que o vaso perispíritico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Ou seja, o perispírito se desgasta, assim como o corpo físico. Depois de falar sobre os que se elevam, os que reencarnam, acrescenta: os ignorantes e os maus, os transviados, os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual e viram os ovoides. Os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. É isso. Entendemos, então, que esses seres vão definhando e se unindo a mentes ligadas ao mal e vão se distanciando da evolução, regridem na forma e sendo escravizados por outros. Já os espíritos ligados ao bem vão se desenvolvendo em direção ao Criador, se alimentam das energias do Criador, purificá-la,
nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres é desenvolver o nosso corpo glorioso. A gente vai ficando mais leve, mais brilhante. 5. E vale lembrar as orientações de Jesus. O Cristo asseverou que o maior no reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Servir é o caminho rápido e seguro para a nossa elevação, nosso aprimoramento. André quis saber se esses ovoides responderiam algo se questionados, e diz Gúbio, sim, compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas em semelhante posição, nos sítios inferiores quanto a este, dormitam em estranhos pesadelos. Se caracterizam em conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. Ouvem, mas pouco entendem, e menos ainda capazes de articular uma resposta, dependentes do que as escravizam. André, então, entendeu mais sobre o valor e as oportunidades das encarnações. Falando em servir, eu vou contar uma historinha aqui. Uma vez perguntaram para o sábio qual é a diferença entre o céu e o inferno. Então o sábio abriu uma porta e tinham ali pessoas, a maioria de vocês deve conhecer essa história. Tinham os braços com o cotovelo que virava para trás. Então a pessoa queria comer, ela não conseguia comer, porque a colher não vinha para a boca. Não tinha como fazer assim, se o cotovelo virava ao contrário. Então ele viu lá todo mundo magro, desesperado, ninguém conseguia comer. Aí, esse sábio abriu outra porta. Tinha as pessoas do mesmo jeito, com o braço daquele jeito, mas cada uma dava comer para outra. Então o braço dele virava de lado, assim, ele alimentava o que estava do lado dele, e o outro que estava aqui alimentava ele. Todo mundo se alimentava. Estavam todos lindos, fortes e felizes. O defeito era o mesmo, mas a solução é diferente. Então, vamos servir o outro, que alguém nos servirá. Cedo ou tarde. Não fique esperando servir no dia seguinte, não. Demora. É isso, meus amigos. Estão aqui meus contatos. Aguardo vocês. Me mostrem o que eu não percebi ou o que eu percebi errado. Até o nosso próximo capítulo.